barbudinho, barbudinho, roqueiro, de esquerda, ele era mesmo. E acho que isso faz muito sentido quando a gente começa a falar sobre outros aspectos. Às vezes a pessoa ela vai se refugiar, né? E aí, quando ela se refugia no narcisismo primário e não encontra o apoio familiar, o apoio dos amigos, fica muito difícil para ela, né? E gera um sofrimento psíquico muito grande e uma crise de identidade, porque ela só vai perceber que ela é inadequada, né? Em uma sociedade como a nossa, que a gente está sempre tentando se encaixar, né? Como diria o Lacan, a gente ser psicólogo ser psicótico é um benefício para poucos, né? Então, acho que quando a gente começa a transcender, inclusive, gente, tem estudos tentando mostrar que pessoas gordas ativistas, são tudo psicóticas, tem problemas psiquiátricos, porque a gente está querendo falar, olha, gente, eu tô bem, minha vida tá ótima, tipo, cuida da sua vida, se quiser me ajudar a pagar meus boletos, entendeu? Então, eles começam a falar que alguns psiquiatras começaram a fazer, né, alguns indicativos que a gente está delirando, né? Que a gente não quer se encaixar. Então, a identidade é extremamente importante, porque se a pessoa sabe quem ela é, ela vai entender que ela não precisa se juntar, se fundir ao outro para ser ela, né? Então, foi essa reflexão que eu tive a partir da sua fala, Rafa. Nossa, que chique. Toda profunda, né? E é realmente, né? Esse negócio que você fala desde a infância, né? É uma coisa que vem muito, né? A gente acaba vendo muito isso, inclusive na clínica, né, Luiz? Eu tive contato com basicamente todas as pessoas que eu atendi no estágio tinha alguma história muito cabeluda, assim, da infância, de ter problema com o corpo atualmente por conta de questões da infância, né? Eu lembro que teve uma menina que a mãe tomava remédio controlado e a mãe quebrava o remédio bem pequenininho, porque é remédio forte, né? E dava para a filha, entendeu? E daí a gente começa a ver, tipo, que tem histórias piores do que as histórias de, tipo, criança que toma chazinho redutor, né? É muito absurdo mesmo, assim. A gente... Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, provavelmente já, né? E não sei se já aconteceu com alguém que está nos assistindo também, mas de acompanhar mãe em médico, por exemplo, isso já aconteceu comigo. E o médico chegar em mim, eu nem era paciente, né? Nem era eu, estava lá com a minha mãe. E o médico vinha, tipo, olha, porque o seu filho, presta atenção, porque ele vai morrer. Olha para ele, tem que já leva ele já no endócrino, bota numa dieta, tá? Tipo, criança de 7, 8 anos, entendeu? Então, assim, a verdade é que a gente tem uma existência muito negada, né? A existência de ser como se é muito negada, né? A gente deve ser como nos mandam ser, desde a infância. E isso é difícil para a identidade, porque daí a gente assume uma identidade que não é nossa, né? A gente assume uma identidade social, é uma identidade que não é a gente. Não sei se isso já aconteceu com alguém. Participem, participem. Nossa, demais. Isso me fez lembrar de um relato que eu não. Tipo, um relato, uma memória que eu. Sabe quando você nem lembra? Aí do nada liga a chavinha assim? Ai, desculpa, amiga. Não, mas assim, é ruim, mas não me faz sofrer mais, não. Que quando eu estudava, eu sofria de todos os tipos de violência numa escola aí. E aí, sabe quando tinha rebelde? Eu queria ser a Roberta. E aí, como que era o nome da amiga da Mia, que era gorda? Vocês lembram? Ai, tá aqui na ponta da língua. Não Celina. lembro. Celina. A Mirella colocou. Então, aí eu falei assim, eu sou a Roberta, gente. Já não falava com muita gente, né? Aí quem me aceitava também não me aceitava. Mas, enfim,
eu sou a Roberta. Aí uma menina virou e falou assim, não, porque você é gorda, no máximo você é a Celina, e olha lá também porque você é negra. Então, essa falta também de referência também coloca essa falta de existência. Porque, assim, em todos os lugares a gente não pode estar, como a gente vai existir? Né? Eu acho que isso é bem interessante de ser refletido. Nossa, gente, o povo não perde a oportunidade, né, de ficar calado. Que horror. Não, não perde. E aí você vai Não, ver é muito essa tenso. construção, essa memória, esse acontecimento. Eu tinha 10, 11 anos de idade, né? E aí, como que uma outra criança com essa mesma idade fala isso com uma naturalidade, né? E aí, como não colocar esse problema sendo social e político, né? Porque tem muita gente que descarta, né? Não estou falando de lados, mas estou falando da política, porque somos seres politizados, né? E aí cai muito no que a gente estava conversando aquele dia, que a Laís falou, nas próprias infraestruturas que a gente tem no nosso país, é para não estarmos aqui, sabe? É falta de cadeira, é falta de espaços no geral, de roupa. Uma vez uma amiga falou assim, qual que é o seu estilo de roupa? Eu falei assim, não tenho. Ela falou, como não? Eu falei assim, O que serve? eu compro o que serve, sabe? Hoje em dia dá para ter mais ou menos assim, um pouquinho. E moda é identidade, né? Moda é uma expressão de como que você quer aparecer para o mundo, né? Uhum, exatamente. E aí, quando tem, vou deixar minha revolta aqui, por exemplo, a Shein. Nunca comprei, mas muitas pessoas pretas, desculpa, falo tanto de, de negritude que às vezes confundo. Muitas pessoas gordas compram lá, além de ter o nosso tamanho, é um preço acessível. Mas aí somos, nossa, tá comprando lá. Ok, tem outros problemas que envolvem lá, mas ninguém também tá reclamando da magra que compra na Zara, sabe? Então, essas coisas que vão incomodando e tirando a nossa possibilidade de ser. E é uma discussão muito recente, né? Uhum. E olha como rolam as articulações na internet, né? A Shein, ela existe há muito tempo já, né? Faz tempo que a gente sabe que tem roupa barata, faz tempo que a gente sabe que chega super rápido, que é super em conta, que é legal e tal. Só que, recentemente, teve um boom gigantesco, né, gente, de influencers plus size, né, de influencers gordas, fazendo vídeos sobre compras da Shein, grupos, inclusive, né, no Facebook e tal, para trocas de experiência com roupa, principalmente de mulheres 60 mais. E aí a gente vê essa onda de tipo assim, mas você compra lá? Olha que absurdo, porque lá, nossa, porque eles fazem um processo com muita escravização, muita exploração, que absurdo. Você não deveria comprar lá. Mas é só depois que começa a rolar esse movimento de empoderamento, né, de nós, né, do nosso empoderamento. Então, olha só, como se articulam pensamentos justamente para tentar diminuir, né, o que a gente faz, as nossas conquistas. Essas conquistas são nossas, né? Não é fácil achar roupa. E não é fácil achar qualquer roupa. E quando você acha, tipo, R$ 300, né? É muito difícil. E daí é exatamente o que a Vicky falou, ninguém vai lá sei lá, na Pugliese e fala, ó, isso aí que você está usando é de uma marca que também tem exploração, né, sei lá, faz teste em animais. Ninguém vai lá e fala isso. Ninguém, Exatamente. né? Por que será? Né? Por que será? É muito absurdo, porque as nossas conquistas, elas são também muito diminuídas o tempo inteiro, né? É uma batalha constante, assim, ó. E daí, gente, peraí que tem uns comentários aqui. Eu fico aqui, assim, ó, eu fico aqui, assim. É isso que eu É ia cara falar. crachá, porque eu fico lendo comentário, tá? Eu sou curioso. A Priscila tá falando, né?
que é os GG com tamanho P. Priscila, nem me fale sobre isso. Nossa, eu tenho tanta raiva disso. E o que a Giovana falou também é muito importante, né? Do relato da questão médica, né? Que as pessoas têm essa relação imagética, né? De corpo com saúde, né? Então, um corpo magro, ele é identificado como um corpo muito saudável, perfeito, lindo, maravilhoso. E um corpo gordo, ele é automaticamente visto como inválido, como doente, é um corpo que não serve, né? Inclusive, tem toda uma discussão sobre isso, né? Histórica, inclusive, né? O corpo gordo, ele era visto historicamente como um corpo que não produz, né? Então, para a nossa sociedade, da forma como ela funciona, se não tem produção, tchau. Então, começa a afastar, né, esse corpo, a deixar em um local de desdém social mesmo, porque ele não produz, né, assim, produz, mas historicamente falando, né, era um corpo visto como improdutivo. E muito tem a ver também com o próprio capitalismo barra o Ocidente, né? Enfim, o Ocidente é um lixo. Inclusive, quem trouxe esse pensamento para mim foi o professor Regis, viu, Vicky? Bacana. E essa questão da patologização. Oh, não. Patologização. Obrigada. Aconteceu muito, não sei se vocês viram com a questão da vacinação, que eu vi muito, tipo, influencers gordas sendo, tipo, criticadas, ameaçadas, e, enfim, vários xingamentos, porque elas estavam indo tomar a vacina, porque entrava na questão de comorbidade. E aí as pessoas falam assim, ué, mas você não se aceita gorda? Como que agora você é doente? E aí eu fiquei tipo, gente, não é assim que funciona, não. A Laís vai saber falar sobre isso, porque a gente, né, amiga, a gente passou por umas discussões, né, então lá fala. no Saúde Sem Gordofobia. Olha, quero escutar. É o seguinte, né? O que aconteceu? A gente sempre foi doente para todos os médicos, né? Você chega lá, inclusive eu tive uma experiência, depois eu vou contar para vocês. Bem assim, que me deixou bem, mas eu fiquei puta depois e briguei. Ai, desculpa, gente, falei palavrão, desculpa. Mas, pode falar. Pode falar. Eu e a Gabi do Saúde Sem Gordofobia, a gente, eu vi que entrou lá em comorbidades, então a gente passou a informação e as pessoas começaram a ir. E assim, para mandar tu fazer regime e tudo mais, ninguém pede seu peso, seu IMC, né? Mas na vacinação, eles estavam pedindo. E aí umas UBS estavam pedindo um laudo. E, tipo, é esquisito você ter um laudo para provar que você é gordo, né? Porque, visivelmente, o povo sempre te julga. Para você poder tomar a vacina. E aí, muitas pessoas. Aí a gente fez um mutirão. Desde médicos que fossem dar esse laudo, né? Claro, a pessoa tinha que provar o peso e a altura, porque ele ia ter que deixar registrado para não ter nenhum problema, nenhum tipo de falsificação. A gente pediu e teve alguns médicos que participaram fazendo consultas com valores populares, né? Valores sociais. E mesmo assim, teve gente que não podia, porque a gente está com pessoas comprando osso para comer, né, gente? Aí a gente fez 2 mutirões, 3 dias de mutirões, um presencial, 2 online. A gente conseguiu atender 600 pessoas que foram lá bonitinhas, com laudo para tomar vacina, né? E aí, no presencial, até foi uma pessoa famosa, que ela falou assim, olha, me desculpa, eu pago a consulta da doutora, mas eu fui no doutor consulta, eu fui em outras clínicas, o doutor consulta é muito famoso aqui em São Paulo, é uma clínica que você faz consultas a valores populares. E, gente, era só o médico colocar IMC, eles teriam que colocar obesidade grau 3, né? Ou IMC, ou peso e altura. Alguns não queriam colocar peso e altura, porque expor demais o paciente e tal. Enfim, era só um laudo assim, e foi negado. E aí ela foi lá desesperada, e a gente ouviu cada história. E aí depois as pessoas, né, se vacinaram. Aí outro dia eu estava
indo comprar um tênis, o meu explodiu, né, dentro da pandemia, e uma moça me encontrou e falou, olha, graças ao saúde, o trabalho de vocês, eu consegui me vacinar. E a nossa lógica foi, pessoalmente, Laís, dentro das minhas pesquisas e no meu histórico de vida, que eu sempre fui gorda, sempre tive meus exames ok, pratico atividade física, eu não acho que ser gorda é ser doente. Acho que é só uma característica mesmo que as pessoas querem pegar e falar, emagreça porque isso rende dinheiro. Então, eu não acredito. Mas o que eu acreditei? E falei com a Gabi, se tá difícil pro pessoal olhar para a pessoa e falar, rapaz, você é gordo, então, né, tá dentro do critério, ou pesar e medir, imagina se essa pessoa precisa de uma ventilação. Vai largar a pessoa lá, entendeu? Então, acho que o fator de risco para a pessoa gorda é a negligência. E aí, conversando com os médicos, eles falaram que, assim, tem falta de equipamento e também muita preguiça. Porque, tipo, eu tenho que procurar a maca do hospital que cabe a pessoa, né, gorda. Eu tenho que buscar... Não é que não tem. Alguns não tem mesmo, mas alguns têm. Só que os profissionais ficam irritados porque eles têm que procurar, entendeu? E isso é um absurdo, né? Então, assim, que tipo de saúde que a gente está falando, né? A gente quer enquadrar as pessoas num potinho, né? Dentro da sociedade, assim. Não é ajudar, né? Porque a gente viu, assim, claramente, e aí na vacinação realmente, tiveram muitas influencers que a gente falou para elas. A Gabi, né, que é a blogueirinha, falou, olha, gente, ajuda, a gente vai fazer uma campanha para as pessoas se vacinarem, porque a gente falou sobre esse risco. É isso. Se eles estão com dificuldade, a gente dá uma vacina que, né, imagina te socorrer. E, de fato, aqui em São Paulo aconteceu. Uma menina não foi atendida porque não tinha equipamento para atendê-la. Então, é bem complicado isso, assim. E a minha experiência pessoal, eu fui no ginecologista porque eu queria fazer um check-up e tudo mais. E aí, eu falei para ele que o meu ciclo menstrual não era regulado, e eu queria entender o porquê, né? E quando eu cheguei, eu estava de calça jeans, e ele falou assim, olha, você não deveria usar calça jeans. E aí eu pensei, será que isso dá corrimento, candidíase, né? As meninas me entendem, candidíase é um inferno. Se o médico falar, não faz o negócio, você não vai nem procurar respaldo, você não vai fazer porque é um inferno. E aí ele falou, não é nenhum problema, né, ginecológico, é porque uma pessoa gorda fica horrível mesmo de calça jeans. E aí ele me falou, bom, se você não menstrua, você é estéril, né? Graças a Deus, né? Porque gorda desse jeito engravidar. E aí eu falei assim, oi? E ele era um senhor, né? Aí eu fiquei, o que eu tenho? O meu superego, ele com um velhinho é difícil. Eu falei, não vou xingar o velhinho. Mas meio que velhinho, filho da mãe. E aí eu peguei e falei para ele, olha, eu não tô perguntando sua opinião pessoal, eu quero que você peça os exames e tudo mais. E aí, na verdade, quando eu voltei... Mas assim, eu saí arrasada, né? Falando, meu Deus, eu sou estéril e não sei o quê. E não sei o quê. Aí, quando eu voltei, ele descobriu que, na verdade, meu ciclo não era regular, não é por nenhum problema. Depois eu fui investigar. Na minha família tem muito caso de gêmeos, ou seja, os dois ovários, eles soltam o óvulo ao mesmo tempo. Então, isso significa que daqui a um tempo vocês vão viver descabeladas com gêmeos, né? Porque eu quero ter filhos em algum momento. Ou seja, não era estéril. E aí ele pediu os exames e não tinha nada. Nem gordura no fígado tinha, que ele tinha falado que ia dar, porque eu era gorda e não sei o quê. Não tinha nada. Nada. Aí o velho ficou lá, e aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho uma dica para você. Eu sei que o senhor tem bastante tempo de experiência, né, e tudo mais, mas aposenta, amor. Aposenta, porque você já não tá dando mais, porque você tá irritado, você tá sem filtro, né? Aposenta, vai descansar. Então, eu fiquei muito brava, assim. Eu fiquei muito brava porque eu fiquei, até o exame sair, eu fiquei 2 semanas pensando que eu era estéril. A calça eu achei grosseria, mas eu não fiquei tão brava. Agora, o medo de ser estéril, acho que porque me deixou muito angustiada, eu fiquei muito brava.
E não processei ele, não denunciei, porque você pode denunciar e tal. Não fiz, porque eu falei, gente, né? O bichinho não tá nem conseguindo dar direito. Mas eu fiquei muito brava. E acho que é uma coisa que acontece muito com as mulheres gordas, essa violência, principalmente obstétrica. E falar de maternidade é uma coisa delicada para todas as mulheres. Tem mulheres que não querem ser mães, tem mulheres que querem muito ser mães, e é muito significativo para elas. Aí vem um cara desse e fala uma besteira. E, infelizmente, ele não é o único, né? A gente recebe muitas, né, no saúde falando disso. Olha, eu tenho ovários policísticos, o médico falou que é porque eu sou gorda. E não tem comprovação científica para isso. Não tem. É igual quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. A gente não sabe, ué. Né? Então, é bem delicado essa negligência e essa hostilidade mesmo que se tem. Luiz, realmente. Acho que todo mundo aqui, se a gente for ficar falando de caso médico, a gente vai até amanhã, né, gente? A Mirella levantou a mão. Mirella, você quer falar? Oi, Rafa, eu queria falar. Na verdade, eu não vou ligar minha câmera porque sabe que não está funcionando, né? Então, eu queria, na verdade, dar o meu relato de uma situação que aconteceu comigo na minha vida. Eu sempre fui uma criança gordinha, né? Sempre, a minha vida inteira. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe me levou numa nutricionista, porque ela falou que eu precisava emagrecer para poder entrar no vestidinho de formatura do prezinho. E desde então, a minha mãe, a vida inteira, sempre controlou a minha alimentação, até os 12 anos. Então, eu sempre fui controlada, que eu não podia comer certa coisa, que eu não podia isso, aquilo, e que eu tinha que estar, assim, num porte físico, né, magro. E eu também fazia balé, e no balé a gente tem as bailarinas que tem que ser super magras e não sei o quê. E eu sempre fui criada assim. E eu meio que desenvolvi um transtorno muito grande com autoaceitação, sabe? Então, depois que a minha mãe parou de cuidar da minha alimentação, entre aspas, eu comecei a comer compulsivamente, enfim. Mas o que eu queria dizer, assim, é que é prejudicial isso, quando os pais, eles querem interferir nos filhos desse jeito, né? Porque hoje em dia, eu estou acima do meu peso, não sou obesa, mas eu sou gordinha para minha estatura e tudo mais. E hoje em dia eu lido super bem com isso. Eu demorei muito, eu ainda estou em processo de autoaceitação, mas hoje em dia eu tô um pouco melhor do que antes. Então, hoje em dia eu tô conseguindo lidar bem comigo, por mais que eu ainda ouça as pessoas falando assim, mas você é tão bonita de rosto, porque a pior coisa chega, nossa, mas você é tão linda, você tem um rosto tão lindo. Então, assim, é muito ruim. Mas o que eu quero dizer é que deixe as crianças serem livres, né? Não precisa ficar impondo uma coisa para ela. Porque talvez se eu não tivesse sido tão cobrada na minha época, quando eu era criança, eu não teria desenvolvido todo esse transtorno que eu tenho hoje. E fora que isso afetou 1 milhão de coisas, né? Que não vou falar aqui porque não virar uma consulta de terapia. Mas é isso, é o meu relato que eu queria fazer. Que realmente, como a Laís disse, que recebe crianças com transtornos alimentares, né? É muito fácil, porque eu cresci desde os 5 anos passando em nutricionista, de nutricionista para comer direito, e não podia comer um lanche, tinha que, sabe? Então é complicado. Não tem momentos de satisfação plena, né? Tudo é uma tensão, tudo é muito regrado, né? Tudo pode ou não pode, é tudo ali né? Enfim, não sei se entendeu, mas é tudo muito bem controlado, né? Um controle maternal, né? Sim, sim. Mas a Laís, eu acho que sabe falar melhor disso do que eu. Olha, eu vendo assim, que a gente, né, começou a falar de identidade, e aí eu tô parecendo aquele povo da TCC, porque eu até flertava com a TCC na minha formação.
O corpo, né, eu acredito, gente, eu sou psicanalista, mas eu acredito que todas as abordagens da psicologia, cada uma vai dar um nome, um jeito, mas no fundo a gente se entende, tá? Então, assim, a construção do corpo, né, na minha leitura, claro, ela é inconsciente, ela é de dentro para fora. Então, quando você começa a regrar a criança, a podar a criança, você não deixa nem ela ser, né, quem ela é, né? E eu gosto também de estudar psicossomática. Eu tenho muitos pacientes na clínica que são pessoas gordas workaholics, né? E a psicossomática fala que quando você é workaholic, seu corpo ele vai fazer algumas compensações para dar conta daquilo, né? Dar conta de tudo que você tem que fazer. Então, acho assim, a gente tem também um livro que é Sociologia da Obesidade, do Jean-Pierre. Ele fez um estudo de anos e comparando vários países que as pessoas, elas engordaram nos últimos anos, né? Depois da Revolução Industrial, depois de várias coisas. E a gente ainda vê a medicina focada muito no comportamento alimentar, né? Como se fosse proibido você ter um prazer pela fase oral, né? E assim, às vezes, não é que a pessoa come muito, descome muito, ou é só o corpo dela, é só quem ela é, né? Então, por isso que eu vou muito nessa linha de acreditar que quanto mais quanto mais a mãe for neurótica e ansiosa, mais ela vai tentar podar a criança. E que bom que tem criança que não segue, né, a mãe, tem criança que se permite ser, só que é uma luta muito grande, né, é um sofrimento muito grande. Acho que a Vicky falou, o Rafa falou, eu falei um pouco, inclusive eu quero fazer uma pesquisa científica focada nisso, né, no ambiente familiar, a gordofobia na família, porque na sociedade a gente dá um jeito, né, a pessoa vem e fala, seu rosto é tão bonito, por que você não emagrece? A gente responde, você é tão prestativo, por que não paga minhas contas, né? Aqui meus boletins. A gente consegue responder e bancar, mas quando é algo mais próximo da gente, como a família, né? É muito difícil. E aí vira um efeito cíclico, porque o médico fala para a mãe, olha, seu filho não pode ser gordo assim, ele vai morrer, e é óbvio que a mãe vai ficar desesperada, né? É o médico que está falando para ela. Então, é como se a nossa sociedade tivesse essa função, né? E o Freud fala muito isso, que a cultura ela tenta podar nós, né? Quem nós somos, né? E colocar a gente dentro do que a grande massa quer, né? Que acho que ele fala isso em psicologia de massas. Isso em tudo, né? Na sexualidade, não é a pauta hoje, mas a gente vê que no público LGBTQIA+, há uma dificuldade muito grande de falar sobre, né, pessoas gordas, pessoas não padrão, né? Então, assim, parece que não tem um lugar que você vai ter paz para ser você mesmo, né? Você precisa muito resistir. Por isso que essa construção egóica tem que ser construída, mas é o que eu falo, não tem ego no mundo que sobreviva tanto ataque assim. A gente adoece, né? A gente cansa. Eu não sei se vocês acompanham gordo-ativistas ou ativistas mesmo de outras pautas. Tem hora que as pessoas se ausentam, né, das redes sociais e tudo mais, porque é muito ataque e ninguém é invencível, né? Então, eu acho importante essa roda, né, com vocês, que são futuros profissionais, para vocês terem esse olhar, né? Por exemplo, eu queria, né, que a Vicky falasse sobre racismo e tudo mais, porque também é uma pauta que, na minha formação, eu não vi. Eu não vi. E se eu não vi, não é porque não existe, né? E muitos psicólogos, né, na sua maioria brancos, não sabem o que fazer. Vai interpretar algo que é social, algo que é concreto? O que vai fazer, né? E não porque eles não querem, mas não sabem, porque não é trazido isso para a academia. Então, parabéns para a universidade de ter aberto, né, essa roda
para vocês falarem de um assunto novo, porque o racismo é um assunto muito mais denso e antigo, né? E mais estruturado na sociedade do que a gordofobia. Eu não sei se eu sou utópica, não sei se eu tenho um pezinho na psicose, pode ser, né? Mas eu ainda acredito que a gordofobia tem a solução, porque nós somos 56% de pessoas no Brasil. E o Brasil é extremamente capitalista. Quando isso der dinheiro, gente, biotônico fontora de volta, entendeu? Agora, o racismo, não há um interesse da elite de vender para esse público. Então, acho que é uma outra pauta que é muito importante a gente pensar e falar, opa, pera, eu como um psicólogo na clínica, o que eu vou fazer se um paciente está com uma situação dessa, né? O que eu vou fazer? Perfeito, já comendo um pouco mais, mas eu acho que o Bruno estava com a mão levantada também. Oi, sim. Dá para me ouvir? Sim. Opa. Então, voltando até um pouco àquela pauta do capitalismo, né, de toda a economia que vocês estavam falando antes, eu me lembrei da época que eu trabalhava em farmácia. Eu cheguei a trabalhar por um ano só em uma farmácia. E eu percebia o quão lucrativo é a patologização de tudo, não só da imagem gorda, né? Mas especificamente nessa pauta, eu me lembro de várias vezes em que a gente vendia medicamentos de tarja preta que eram ainda um pouco mais, digamos, destrutivos ao organismo do que alguns outros, e diversas vezes eram medicamentos que eram usados para tratamento de obesidade severa. Só que, nesses casos, na maioria das vezes, a pessoa tem uma dificuldade que atrapalha a vida dela no geral. Só que chegava lá a receita da pessoa com o nome tal. E a mesma pessoa que está comprando. Então, a pessoa que não precisa, visivelmente não está precisando daquele medicamento, mas que insistiu com o médico, ou então, o contrário, o médico exigia que a pessoa tomasse, mesmo sem a necessidade, só porque isso era passado, ou a pessoa tinha essa dificuldade da aceitação, então implorava para o médico que receitasse algo que ajudasse ela a emagrecer, ou os médicos que, ainda pior, que acontece de, às vezes, ter acordo por debaixo dos panos com as empresas de medicamentos. Diversas vezes os promotores iam lá nas farmácias também fazer reunião, eles propunham esses tipos de acordos também com a gente, nada documentado, obviamente, até porque eu não tenho tanto conhecimento, mas eu imagino que seja legal. E saía muita quantidade desse tipo de coisa. E às vezes até mesmo a pessoa, a gente não pode perguntar, né, mas a pessoa já comentava com a gente, ai, nossa, vou usar esse daqui, que eu pedi para o meu médico e tudo mais. Tomara que isso aqui ajude a emagrecer. Só que assim, a tarja do medicamento varia de acordo com o número de efeitos colaterais que ele tem. Então, o medicamento tarja preta, ele tem inúmeros malefícios para o organismo. Mas as pessoas preferiam ceder a isso tudo do que continuarem se vendo gordas. Algo que, né, evidentemente tem todo o aspecto cultural envolvido e não é algo inato, né, do ser humano. Mas era esse relato que eu queria comentar também, que acontece, e muito. E digo mais, tem muito médico que a gente vai, assim, nunca aconteceu comigo, mas já ouvi inúmeros relatos, né, de gente que vai no médico, tipo, tô com uma tosse e tal, e o médico então, diagnóstico, gordo, tome esse remédio tarja preta, porque eu tô indicando e você vai emagrecer assim. Entendeu? Isso rola muito também. Uhum. Né? É muito absurdo. Vi, que você quer falar? Sim, não, quer dizer, sim, eu quero falar. Mas essa questão sobre a gordura, não, a magreza ser um comércio é muito real. Não sei se vocês lembram. Eu acho que foi no começo do ano passado, não sei exatamente datas, mas estourou um boom que algumas influencers estavam fazendo tipo sorteio de cirurgias, assim, algo bem surreal. E aí é um negócio muito doido. E aí tem gente que fala assim, ai, temos que nos amar. Ok, você não precisa também
você quiser mudar seu nariz, você pode mudar seu nariz, sabe? Mas por que você está mudando seu nariz? E aí isso, várias questões, né, no corpo em si, que não é discutido, não é falado, e a gente já sabe o porquê, que é o que a gente está falando aqui há praticamente 40 horas, que é de tentar uma aceitação quase impossível, porque sempre vai ter alguma coisa para falar. Mas sobre essa questão que a Laís também falou, que envolve muita negritude, que é uma coisa que eu estou conhecendo, estou pesquisando um pouco, mas agora não tenho tanto conhecimento assim, que a gente fala sobre o nutricídio, não necessariamente só para pessoas pretas, né? Nutricídio para quem se alimenta, ou seja, para todo mundo, mas acaba caindo mais sobre pessoas pretas, porque são pessoas, na sua maioria, que não têm uma condição financeira de ter alimentos nutritivos e alimentos de qualidade. E aí a gente fala que é, sim, uma ferramenta que eles utilizam para, tipo, nos adoecer. E aí, nesse caso, não necessariamente tem a ver com a gordura, né? Com ser gordo. Mas também é uma das coisas que, às vezes, eles colocam que pessoas pretas e gordas já tem todos os tipos de doença, né? Então, diabetes, colesterol, pressão alta, e acaba sendo real, porque é como, tipo, encher essa população de doença para ser mais uma forma de nos matar, meio que isso. Não sei se ficou meio que claro para vocês o que eu estou tentando dizer. Mas sobre essa parte seria isso. É tão perverso, né? A sociedade é muito perversa, porque o alimento que era para nutrir, para ser introjetado, ele é visto como proibido. O pessoal está falando no chat sobre jejum intermitente. Quando a gente olha o jejum intermitente, me faz muito pensar um pouco na religião que o Freud traz, né? Esse questionamento, o pecado da gula, né? Que é um dos pecados capitais e tudo mais. Tem até um mosteiro que tem, acho que é no Vaticano, ele é bem estreito assim, e o monge que tinha que buscar lá comida, e se ele não conseguisse passar, ele tinha que jejuar. E aí a gente vê várias práticas de jejum. Antes a gente via os religiosos, né? Vamos fazer um jejum pelo Bolsonaro, pelo país, pelo não sei o quê. Agora o pessoal fica 12 horas sem comer. Eu conheço pessoas assim, e, gente, é super arriscado você ficar sem comer. Eu viro o demônio, né? Se eu ficar 12 horas, eu viro o demônio e não vai dar certo. Mas mesmo assim, 12 horas, pensa, o seu organismo precisa, né? Comer, ele precisa de nutrientes. Então, assim, eu imagino que deve ser um sofrimento, porque a fome dá dor no estômago. Então, assim, você vê como que a pessoa está pagando a penitência para poder caber dentro de algo que é considerado puro, justo, né? Eu vejo muito isso também como uma forma de dominação, né? Que porque, assim, para o Freud, a religião e o dogma não é só a igreja, né? A capelinha, não, mas as instituições em si, né? Elas são dogmáticas. Então, a medicina, por exemplo, ontem a gente fez uma live com um doutor, e muito fofo, quando ele falava de lipedema. Aí ele falava sobre a bariátrica, aí ele já não era fofo. Aí eu fiquei, meu Deus, abraça a ambiguidade, Laís, é assim, ninguém é perfeito. Porque os médicos realmente olham para a pessoa gorda com a intenção de fazer ela emagrecer. Não importa se ela quer, não importa se ela pode, porque o que a Vicky falou é verdade. Às vezes a pessoa, eles vão dar uma dieta lá, queijo branco, queijo não sei o quê, a pessoa não tem condição. A gente está no momento das pessoas comerem osso, né? Fazer sopa. Então, assim, gente, é surreal o quanto que o que importa mesmo é você manter o corpo magro, não importa o como. Sim. Nossa, e falando nisso, eu lembrei, gente, que a gente teve tipo uma conversa antes, aí por isso que às vezes eu falo, lembrei disso aqui que a gente conversou, que foi o relato que eu tinha falado sobre mim mesma, que aconteceu esse ano, que eu comecei... O que aconteceu esse comecinho? Eu não falei para vocês, estou falando agora. Eu teve um período que eu fiquei assim, já me aceito, né? E aí foi que eu estava tentando falar lá no comecinho, sobre essa questão da gente esquecer que tudo é mutável, né? Eu já me aceito, então vou parar.
E aí eu só ia vivendo a minha vida do jeito que eu achava que estava ok. E nesse sentido, realmente não estava, porque aí eu não estava cuidando tanto bem de mim assim, aí eu coloco alimentação para jogo. Tipo assim, eu acho que tá tudo certo comer pizza e hambúrguer, mas não igual eu tava fazendo quase todo dia, entendeu? Aí é uma coisa que realmente tem a ver com saúde. Nesse aspecto eu concordo. E aí Vitória, comecei a ter problemas por causa disso. Eu comecei a desenvolver até intolerância de tanto que eu estava comendo. Então eu precisei mudar algumas coisas na minha vida nesse sentido. E foi tranquilo. Por quê? Porque eu entendi o que estava acontecendo, não por causa de uma pressão estética ou nada disso. E é o que eu falava, era uma consequência eu emagrecer ou não, porque eu mudei a minha alimentação e comecei a fazer atividade física, e que é essencial, eu aprendi a gostar. Só que a partir do momento que eu comecei com uma personal, que ela começou a colocar o foco como o emagrecer, tirou todo o meu libido, todo o meu tesão do que eu estava aprendendo a gostar, né? E aí eu comecei a fazer uma recaída, vamos dizer, nesse sentido de voltar com essa vida de comer, mesmo me fazendo mal, porque também é uma coisa que, enfim, bem psicológica, que alimentava minhas tristezas e afins. Mas, e mesmo eu conversando, sentando com a pessoa e falando, né, tipo, ó, eu tô gostando, eu gosto do seu serviço, mas eu não gosto que fique essa cobrança, como eu fosse só um objeto que tem que mudar, né? Não é legal, mas eu acho que é tão enraizado mesmo que a pessoa não consegue perceber isso. E aí, até que ela pegou e falou assim: ah, então você. Aí, beleza, fica mais ou menos assim, uns 2 meses, né? Já tava. Antes tava bom, aí 2 meses começou a ficar ruim, teve a conversa, e a gente foi parando, sabe? Eu fui desmotivando, eu comecei a querer remarcar, fazer outras coisas que não envolvessem o que ela estava me propondo como atividade. E aí ela falou assim: ah, eu acho que não está mais dando certo. Então, se você mostrar que você quer, aí a gente volta. Mas que eu quero o quê? Porque eu entendi que eu não quero nada que ela quer. Então, eu até voltei a fazer algumas coisas. Mas eu não falei para ela, porque eu também não quero voltar no ritmo que ela queria propor. E aí é nesse sentido de violência que tem que tomar cuidado, sabe? Da gente talvez não perceber qual é o seu limite, quais são os seus objetivos também. E isso é uma pegadinha na clínica, Vicky. Porque uma vez uma psicóloga da região que eu atendo, ela falou assim: ah, eu tenho uma paciente, Laís, me dá uma orientação num caso, né? Eu faço supervisão, mas ela era de outra abordagem, enfim, só queria falar de gordofobia mesmo, destilar a gordofobia dela. Ela falou assim: eu tenho uma paciente que ela quer ser bonita, ela quer sair na rua e ser olhada, mas ela não faz nada para emagrecer. Eu falei: mas ela não quer ser magra, ela quer ser desejada. Quem quer que ela seja magra é você. Você está sendo gordofóbica. E independente da abordagem, né, o que o paciente traz para a gente é o que ele deseja, né? O que a gente quer, suspensão fenomenológica, né, Rafa? Segura contra a transferência, enfim, né? E isso pode ser uma pegadinha na clínica, porque o analista pode, ou o psicólogo, enfim, ele pode falar: a Vicky está se sabotando. E não entender que, na verdade, não foi respeitado o seu desejo, né? Que era outro, estava se divertindo, né? E como uma criança, porque a criança, quando ela vai brincar de futebol, correr, pular amarelinha, pular elástico, não sei se era da época de vocês, gente, eu pulava elástico horrível, sempre caía, mas pulava. Ela não tá pensando: eu vou pular aqui que eu vou emagrecer, ela tá se divertindo, né? E ela tirou isso de você. Mas como tá muito enraizada a questão, a pessoa vai falar: ai, Vicky, acho que você só tá contrariando ela mesmo. Por isso que eu acho que é importante essa discussão, porque na clínica, o social, a gente fala: ai, não, eu não gosto de psicologia social. Eu falava isso, ó, né? Tapa na minha cara. Não gosto pra cima. Porque o social, ele reflete na clínica. Não tem como, gente. Não tem como. Então, a gente precisa ter uma leitura, né? E muito maior. E eu acho que essa é uma situação, assim, muito clássica do psicólogo
psicólogo, terapeuta lá, fazer uma outra leitura, entendeu? Por não saber sobre gordofobia. Sim, exatamente. A Camila quer falar, Camila? Eu quero. Oi, gente, boa noite. Já que a gente está falando sobre essa coisa de emagrecer e tal, Camila, olá. uma coisa que me chama muita atenção e que uma vez eu até reclamei no meu Close Friends, quando eu tinha Instagram, era de que o incentivo que o personal da academia que eu faço usava para, tipo, as pessoas terem mais empenho em questão de fazer mesmo exercício, né? Não era, tipo, só de enrolar, era, vamos pensar na praia. Vamos pensar na praia. E o que dava a entender é que só quem fosse magro poderia ir à praia, entendeu? E tava numa época de muito calor e tudo mais, e tá ficando cada vez mais quente, né? E aí eu ficava tipo, muito mais acanhada no sentido de não querer fazer exercício, sendo que, tipo, por exemplo, eu não era a pessoa mais gorda daquela turma, entendeu? Mas mesmo assim, eu ficava muito acanhada de fazer exercício, porque eu pensava, mas eu não tô aqui para isso, eu só tô aqui para me exercitar. E, tipo, eu vou na praia de qualquer jeito. E isso me tocou também, porque quando eu era criança, eu nunca fui também uma criança magra e tal, eu ia na praia e eu não via pessoas gordas de biquíni. Hoje em dia a gente enxerga mais, porque teve toda essa libertação, né? Mas, tipo, eu não via, eu só via pessoas gordas de roupa, então eu não sabia como era um corpo de referência também. Então, tipo, foi tendo toda essa ideia e é muito alimentado isso, muito. E aí a gente associa também que o emagrecimento é só relacionado à dor, como se já não tivesse dor bastante não ser tamanho 36, né? E fica nessa história muito, muito, muito difícil. E uma outra questão que eu lembrei também é que quando a gente é mãe, eu tenho um filho de 3 anos, logo após que você nasce, logo após que a criança nasce, você já tem que estar magra, né? Mas, tipo, antes disso, na gravidez, você também não pode engordar muito, sendo que é, tipo, uma coisa natural, né? E saudável até. Porque você não pode engordar muito, porque senão você não vai conseguir parir seu filho, aí depois você tem que emagrecer muito rápido, porque senão você não vai ser desejada e tudo mais, e ninguém tá, tipo, atento às questões psicológicas que toda uma maternidade, uma gravidez e tudo, aí até aspectos mais biológicos e fisiológicos trazem para uma mulher, né? E aí entra muito nessa questão. Então, tipo assim, se você é mãe, né, na adolescência, aí entra automaticamente a questão do, mas pelo menos você é nova, você vai conseguir emagrecer logo. E, nossa, é muito péssimo isso, porque gera uma cobrança muito forte, a ponto de, tipo, a época mais magra da minha vida foi quando o meu filho acabou de nascer, porque ele mamava muito e a amamentação emagrece por queima de caloria, e, tipo assim, eu não me enxergava magra, e também não era, e era, tipo, uma coisa tão sonhada antigamente pela Camila mais adolescente, né, e aí quando eu finalmente estava, eu não conseguia aproveitar, então as pessoas me falavam, olha como você tá bonita, você tá radiante, tipo, eu falava, não, não, e nossa, péssimo. Aí eu fui começando, né, a estudar tudo isso, tem aquele livro O Mito da Beleza também, que é fantástico, né, e foi, tipo, trazendo uma autoaceitação muito grande, porque só que aí eu comecei a ver que, por exemplo, se você não é, tipo, obesa e também não é magra, você entra lá no tamanho M, que falam, né, as pessoas acabam desmerecendo também todas as suas questões. E, então, tipo, porque você tá fazendo isso? E, nossa, isso daí é puro mimimi e tal, mas, nossa, só quem vai, tipo, comprar roupa e aqui no Brasil tem muita questão, assim, né, de número mesmo e também da falta de acesso a números maiores, né, mas, tipo, na questão de bagunça de não ter um padrão, tipo, você vai comprar roupa e a vida inteira você falou, e você escutou, você não pode passar de tal número, né, tipo, 38, por aí, no máximo 40, e aí você passa e você fica, tipo, ai, meu Deus, e um dia eu entrei em choque no shopping por causa disso, e sorte que, tipo, eu tenho um namorado muito incrível que tava comigo e falou, você não gostou da calça?
que você não quer? Eu falei, é mesmo. Aí depois eu percebi que, tipo, era uma questão que, por mais que tenha me gerado, tipo, um choque, um pânico, assim, não era minha, porque eu tava tranquila com o meu corpo me proporciona coisas maravilhosas, como, tipo, tá aqui no mundo, mesmo com todas as coisas, né? Então, tipo, a gente espera muito o olhar do outro sobre a gente e acaba não sabendo como é de verdade o nosso próprio corpo, tipo, independente de como ele seja, aí vem todos os distúrbios, né, e tudo mais. Era isso. Eu acho importante, Cá, a gente aprender a compreender, né, o nosso corpo, porque ele conta uma história, né? Aquela pochetezinha tava com a gente, né? E assim, eu imagino como que é difícil, né? Por isso que eu quero fazer essa pesquisa. Eu acho que a mãe tá tão habituada com tanta gente, não só falando do corpo, mas tipo, ai, eu dou banho dava banho na criança X hora. Tipo, a mãe, ela é inundada de tanta opinião, coitada, que não há ego que aguente. Então, às vezes ela não consegue fazer essa validação do narcisismo primário porque ela tá esgotada, né? Emocionalmente e fisicamente também, né? Então, realmente acontece isso nos movimentos sociais, do tipo, eu sou de tal grupo, então o meu sofrimento, eu vejo muito isso mesmo, o meu sofrimento é pior que o seu. Dentro do gordo ativismo também tem, porque tem o gordo menor e o maior, que eu achei, gente, o que é isso? Aí depois eu fui entendendo, né, que o gordo maior, ele não consegue, às vezes, ter acesso, acessibilidade, né? E aí, na verdade, o certo seria a gente dividir pressão estética, que realmente é essa pressão, que mostra o quanto que a nossa sociedade é neurótica, porque realmente todo mundo cresceu ouvindo, você tem que usar até tanto, né? Ainda mais mulher. E às vezes o 38 de uma marca não é o 38 da outra. A gente cresce sim com essa questão de se encaixar, bem neurótica mesmo, bem adoecedora, e é pressão estética. E aí a gordofobia, ela tem a questão de acessibilidade, na verdade. Só que aí quando você vai nos movimentos sociais, e se você for gordinha e usar 46, você está no limbo, porque você não acha roupa nas lojas de departamento e também não acha roupa dentro das marcas plus size. Então, assim, é como se todo o tempo a gente ainda reproduzisse a nossa neurose, porque a gente tem que se enquadrar, né? E, na verdade, a gente não tem a liberdade de sermos quem somos, só existir, colocar roupa, gente. Eu acho que essa questão é uma questão que pega demais, né? Quando a gente vai falar da nossa existência, né? Putz, se a gente parar para pensar, ter uma roupa para vestir é uma questão básica, né? É uma coisa extremamente básica, é extremamente fundamental, inclusive, né? E falta. E aí, se eu não tenho uma roupa para eu vestir, o que eu faço? Né? Então, olha, aqui a gente já vê o tamanho da problemática que é a gordofobia. Né? E é aqui também que a gente vê claramente a diferenciação das problemáticas para a pressão estética. Né? Porque, né, como vocês falaram no chat também, pessoas que vestem 60 a mais, nossa senhora, entendeu? Tem muita diferença vivencial, né, entre quem veste 46 e está desesperado porque veste 46 é um sofrimento muito válido, porque é um sofrimento social, de uma pessoa que veste 60, independente de onde ela for, ela pode percorrer o Brasil inteiro, ela não vai achar. E se ela achar, ela vai ter que gastar muito dinheiro, mas muito dinheiro, para comprar uma peça. Né? Então, aqui a gente já começa a ver o tamanho desse problema, né? Porque é um problema enorme, que causa muito sofrimento. E aí vocês estavam falando sobre a questão das pessoas, né, verem, falarem e tal, médicos. E teve uma hora aqui no chat que a Priscila, ela falou uma coisa, a Priscila saiu já que ela precisava dar aula, mas, né, enfim, eu vou aproveitar o comentário dela. Ela falou que ela estava se sutiã de blusa, tal, e uma menina simplesmente chegou para ela e falou que estava horrível, que estava com o peito caído e tal. E é outra questão muito importante da gente
discute também, né? Porque o corpo gordo, ele torna-se um corpo público, né? É para onde a gente vai, para cima e para baixo, vai ter alguém que vai chegar na gente, vai, eu posso te dar uma opinião? Ai, mas isso aí, ai, mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Assim, não me entenda mal, né? A gente vira um corpo público, né? As pessoas vêm para a gente, falam as coisas para a gente como se tivesse uma placa na nossa cabeça escrito: posso te ajudar? É ridículo, assim, é extremamente invasivo, é extremamente... Ai, é péssimo, né? São situações horrorosas. Pensa, o menino estava, sei lá onde, não sei, eu entendi que ela estava na rua, ou qualquer lugar que ela estivesse, né? No trabalho, que seja, né? Alguém chegar e falar: então, nossa, você está sem sutiã, né? Seus peitos estão caídos, que feio. Pô, né? Que é isso? E me lembrou de uma outra fala de alguém, eu não lembro quem que foi, que falou do bonito de rosto, né? Esse é um clássico. Esse tem que ter, né? Se a gente é gordo e nunca ouviu um: nossa, você é tão bonito de rosto, então a gente sabe que a gente não é gordo, porque o Ou bonito é de feio de rosto... rosto. Ai, tô zoando. Ai, amiga, mas sabe o que que é interessante? Que todo gordo é bonito de rosto, para todo mundo, Sim, eu né? falei Porque brincando. daí é a forma das pessoas falarem, tipo: ai, mas olha, tem esse chazinho, Ai, nossa, é babado. Ai, tem esse médico que ele receita, viu, se você pedir. Então, assim, você é tão bonito de rosto, vai nesse médico, que eu sei que ele receita, né? Porque se você emagrecer, nossa, você vai ficar maravilhosa. E daí você não tem o direito de falar: putz, mas eu já sou. Porque se você fala, a pessoa fica assim: nossa, mas você acha mesmo? Tem Sua certeza? narcisista. Sou narcisista. Não é? Ai, gente, é horrível. Fui lembrando, fui pescando as coisas aqui, assim, e daí eu fico na minha cabeça: nossa, tem que falar disso, tem que falar disso, tem que falar disso. uma... É, Ai, desculpa. não, é que a Mirella tá... É o clássico, né, Mirella? Ela tem o rosto tão bonito, pena que é gorda. Imagina se emagrecer. Isso é um clássico, gente. Né? Se nas nossas relações a gente nunca ouviu isso, nossa senhora, isso tem que ter. Tem que ter. Isso é o mais comum de todos. E já é horrível, né? E o Não, e preocupada com a sua saúde. sim, também. Ah, não, bem, eu tô falando esse monte de merda para você, não é porque eu sou escrota, é porque eu tô preocupado. Pô, se E, preocupa lá na sua casa, né? e isso me lembra muito a... Ai, eu não lembro o nome dela, só lembro o nome da página, Atleta de Peso, que ela sempre tá por... Como? A Ellen. É a Ellen. Ela sempre tá postando, adoro os vídeos dela, que é, por exemplo, assim, uma pessoa magra indo comer, tipo, um mundo. E aí as pessoas, tipo, ai, olha só como ela é gulosinha. E tá tudo bem. Agora, tipo, se a gente come uma fruta, tipo, nossa, mas você quer ser fitness? Não, caralho, eu não quero ser fitness. Eu só gosto de maçã, sei lá, qualquer outra coisa, sabe? Nossa, tem uma pessoa na minha família que me irrita, que toda semana ela fala: hoje eu vou ser fitness. Aí, porque ela come arroz integral, ela acha que é mais saudável. Aí, uma vez eu falei assim: eu sou mais saudável que você. E a pessoa ficou super ofendida. Eu falei assim: quer comparar exame físico? Mas é verdade. E não tem a ver com a alimentação em si, sabe? Outras questões. Mas, ai, muito difícil. Às vezes, sem paciência, sou. O meu marido, ele teve hepatite medicamentosa, né? Dentro do cenário da pandemia, ele teve uma intoxicação alimentar e receitaram para ele um antibiótico por mais tempo que devia. Tipo, no máximo são 3, 4 dias. É um tal de Bactrim. As meninas devem usar para infecção urinária, ele usou para infecção intestinal. E aí, ele teve um problema de fígado que ele quase transplantou. E adivinha o que as pessoas falavam? Ai, mas pelo menos você emagreceu. Ele emagreceu 40 quilos. Mas quase morrendo, né?
E as pessoas falavam, e, tipo, e os médicos achando que ele era alcoólatra, algo assim, né? Depois que fizeram a biópsia, viram que realmente era uma questão medicamentosa. E, assim, quando ele postou foto, a maioria mesmo das pessoas elogiaram, né? O Rafa, eu não sei se você já viu o Igor antes. Agora ele já, né? A gente casou, ele já tá voltando à forma dele, que só cozinha bem. Mas não é a mesma. E ele ficou muito, assim. Ele emagreceu 40 quilos em 4 meses. Né? E aquela coisa de ele é negro, ele ficou amarelo de icterícia. Então, assim, o olho no fundo, sabe? Sofrendo mesmo, não conseguia comer, não conseguia nada. Tinha que ficar deitado em repouso, porque o fígado estava bem zoado. E as pessoas falando, mas pelo menos você emagreceu, mantenha assim. E aí uma vez ele respondeu, ele nem é ativista, ele é super paz e amor, junguiano da mandala. Aí ele, gente, eu tô morrendo, sabia? Tenho que transplantar, é isso mesmo que eu tenho que ouvir? Ele ficou indignado, eu falei, eita, que as pessoas não têm noção mesmo, então é delicado isso. É aquilo que eu falei, né, da relação imagem, né? A imagem magra vale muito mais, né? Então, assim, dane-se se tá morrendo. Tá tão magrinho, que bonitinho, né? Gente, é muito absurdo. Eu lembro eu não sei se contei para vocês, gente. Acho que eu contei que eu vi que a gente se viu, né, antes. Eu fui num médico um dia aqui no clínico geral e o cara falou tipo assim: vou pedir exame de sangue para você. Eu fiquei, putz, por quê, né? Eu fui tipo, eu nem lembro. Acho que eu fui de uma crise renal, assim, que eu tava sentindo. Daí ele falou, vou pedir todos os exames de sangue possíveis. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Será que eu vou morrer, né? O que tá acontecendo? Daí ele falou, não, você falou para mim que nunca deu nenhuma alteração em nenhum exame seu na vida inteira, você tem 26 anos, está desse tamanho? E nunca deu nenhuma alteração? Eu falei, não, uai, né? Gente, eu sou professor de criança, entendeu? Eu fico para cima e para baixo, correndo, pulando, girando, rodopiando, eu subo no teto se precisar, entendeu? E, e ele assim, nossa, não é possível. Isso não é possível. Eu vou pedir exame porque alguma coisa vai sair daí. Daí fica, sabe, caçando problema, porque tem que ter um problema. Não é aceitável, né, que a gente tem esse formato e que nosso exame de sangue não dê nenhuma alteração, não é aceitável. Agora, se uma pessoa magra vai e dá alteração, nossa, é muito chocante. Como assim você é magra e você tem, sei lá, gente, qualquer problema, absolutamente qualquer problema que uma pessoa magra tem, e vai no médico, o médico descobre, o médico fica assim, o quê? Mas você é tão magrinha. Como se tivesse alguma coisa a ver, sabe? Peraí, Giovana. Laís, você tá lendo o comentário dela? Tá. A preocupação do médico é querer que exista doença, exatamente. Mas por que isso, né, de querer que exista doença? Para confirmar nessa esse imaginário, né, esse imaginário sociocultural, né, que a gente tá de confirmar, não, é gorda doente, ponto final, não tem discussão, vai sair alguma coisa daí. Confirmar a gordofobia, exatamente. Nossa, isso que a Giovana falou me lembrou de uma coisa que aconteceu aqui em casa, antes da Laís comentar, que é muito isso. Meu pai, ele foi praticamente a vida inteira gordo também, e aí ele precisou fazer a bariátrica, não somente por causa de ser gordo, né, porque ele tinha diabetes, e enfim, estava realmente quase morrendo na época, e aí foi mais por causa disso. Só que ele ainda é muito gordofóbico nas atitudes dele, sabe? Nem sem perceber. Aí esses dias eu tava com uma alergia. Olha, tipo, onde que vai a cabeça da pessoa, né? Tava com uma alergia, eu falei assim, nossa, pai, que estranho, por que será? Eu sei que ele não é médico, porque ele nem ia saber o porquê que era minha alergia, né? Sabe?
um diálogo normal dele. Acho que é porque você tá gorda demais. Eu fiquei, que tem a ver, sabe? Uma coisa com a outra. Aí, tipo assim, eu fui muito ignorante com ele. Eu falei assim, nossa, eu não sabia que você era médico para dar diagnóstico. Deve ser, você não pediu minha opinião? Eu falei assim, não desse jeito. Isso aí andando. Fiquei muito brava, porque é umas loucuras, assim, e que tem muito a ver com essa questão do auto-ódio, eu coloco, sabe? Enfim, me expondo mais uma vez. Existe uma questão que a gente estuda nas relações familiares, que é aquela... chama a castração, né? Mas quem gosta do Jung é tipo a falta, o excesso e falta, excesso e falta. E também projeção. O que acontece? Normalmente, uma pessoa que é gorda e destila ódio é porque ela não consegue ter o corpo que ela gostaria. E aí ela projeta no outro essa obrigatoriedade, né? Na verdade, ela põe o ódio no outro, que na verdade é um ódio que ela tem por ela mesma. Como, por exemplo, a homofobia, né? É que diferente a pessoa gorda, a gente vê. O homofóbico, ele se esconde, fala que odeia gays, mas no fundo, ele é uma pessoa que é gay e não teve estrutura, ego, culhão para assumir que era gay também. Então, isso acontece. Como que eu oriento bastante os pacientes a pensar um pouco, né? Eu convido para pensar. A gente precisa sempre separar o que é meu e o que é do outro. Tipo, se ela tá me ofendendo e ela é gorda, ela tá... é uma coisa dela, não é minha. Eu acho que quando a gente começa a fazer essa barreira, a gente sofre menos. Não é fácil fazer essa barreira, porque quando é uma relação de mãe e filha, a gente espera que essa mãe, que é a nossa heroína, nosso primeiro amor, né, nos ame e nos aceite incondicionalmente. E aí, uma das coisas que eu faço, que a gente tem um pouco de perversão, eu trabalho na clínica quebrando essa imagem de heroína. Então, eu começo a convidar os pacientes a olhar, tá, a sua mãe também é tudo que você gostaria? Claro que não, né? Não tem mãe perfeita. Então, a gente começa a quebrar essa imagem de perfeição e essa necessidade de ser aceito por essa figura, porque a gente não vai ser aceito totalmente por ela e nem a gente vai aceitar. E aí a gente começa a separar. Tipo, é dela, não é meu. É dela, não é meu. E ela também não é tudo isso que ela acha que é. Então, ela tá descontando em mim porque ela não gosta dela e tá descontando em mim. Acho que esse é um primeiro ponto, mas precisa muito encontrar também uma figura substitutiva, outra figura, porque às vezes você tem a mãe que é super gordofóbica, mas tem uma tia, uma avó, alguém que prestou cuidados para você e que foi um porto seguro. A gente precisa. Quando não tem, adivinha quem é o porto seguro? O analista. Aí na relação transferencial, né, você vive com um terapeuta e com analista, essa relação, justamente para você conseguir fechar aquela etapa do narcisismo primário e secundário, e aí chegar nesse ponto de falar, é dela, não vou ligar. Então, é um processo, né? Mas penso sempre nisso. Ela tá falando dela, não do corpo do outro. Talvez ela queria muito sentir a vontade de usar vestido e estar bem com o corpo dela, e como ela não consegue, ela vai atacar porque tem aquela coisa da inveja. A Melanie Klein fala que a gente nasce invejoso, né? Invejoso e ingrato. Uns mais, uns menos. E a gente vê, assim, nas relações, principalmente mãe e filha, tem uma disputa danada aí, né? Édipo. E aí, vamos que vamos. E eu acho que pensar também que é uma coisa enraizada, né? Tipo, a gente cresce ouvindo que gordofobia é normal, né? A gente cresce ouvindo que esse tipo de comentário é comum, né, para esses corpos. Então, se a gente tem noção a gente, graças a Deus, já tem uma noção disso, né? Mas talvez pessoas mais velhas que nós, né, é um pouco mais difícil de quebrar isso, porque isso é muito cristalizado, né?
Então, assim, é uma questão muito social também. Então, às vezes, é ter paciência também com essa mãe, de chegar, né, e falar, olha, então, mas vamos cuidar da sua vida, mãezinha. Eu faria isso. Se sua mãe for do tipo que é porreta, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, né? Meu, pelo amor de Deus, né? Se toca, para, né, de fazer isso. Oi, Tânia, pode falar, Tânia. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tenho uma dúvida aí. Assim, vocês falam bastante de. É a primeira vez que eu estou participando de uma roda de conversa desse assunto. Eu achei muito legal aí. E eu vejo que vocês, assim, defendem muito a imagem, né? É óbvio que, assim, os comentários preconceituosos são absurdos, concordo plenamente. Emagrecer 40 quilos, como o marido da Laís emagreceu, não é nada saudável, não tem que ser elogiado, tem que ser preocupante, né? Mas, assim, eu queria entender qual a visão de vocês quando uma pessoa está acima do padrão, ou acima... desculpa se eu não falar o rótulo correto, tá, gente? Se a pessoa está acima do peso, mas ela não está feliz com a imagem dela, porque se ela estiver feliz e saudável, eu entendo que, beleza, né? A sociedade tem que aprender a respeitar. Mas, assim, vou ligar a câmera aqui, que só o Rafa me conhece, né? Daí eu fico aqui meio oculta. Não sei por que está embaçada a minha câmera, viu, gente? Não sei mudar. Bom, então, se a pessoa está acima do peso e saudável, maravilha. Legal, a sociedade tem que aprender a respeitar e os comentários e todo o preconceito não tem que ser banido mesmo, e eu acho que a bandeira tá bem legal. Mas e agora ao contrário, quando a pessoa está acima do peso e ela não está bem, ela não está confortável com aquela imagem, ela não gosta, ela não se reconhece, vamos dizer assim, a pessoa que não se reconhece no espelho, sabe? Que olha no espelho e está acima do peso. Como que vocês lidariam com isso? Aí essa é a minha dúvida. Obrigada, gente. Todo direito dela de mudar, imagina. Né? Não, direito sim, mas assim, vamos dizer assim, que a pessoa está 40 quilos acima do peso dela, só um número acima do peso que ela julga normal, tá, gente? Sim. É um processo. Ela não vai emagrecer 40 quilos em um curto período de tempo, porque também não é saudável. Vai ter que ser um trabalho de 1 ano, 2 anos, pelo menos, para, eu acredito, né, fazendo as contas mais ou menos aqui, de pelo menos 1 ano e meio para que ela atinja o peso que ela almeja, que ela se identifique. E aí? E esse processo de 1 ano e meio, como que vocês enxergam isso? Olha, a Tânia, a Elaine, né, pergunta também, né, como psicólogo. Como psicólogo clínico, independente da abordagem, a gente nunca pode ser diretivo, né? Tem que ser muito uma opção da pessoa. O que acontece no processo de emagrecimento? A pessoa começa a fazer... Vamos pelo que a gente sabe que é o mais saudável, assim. Mudanças de hábitos, que podem causar emagrecimento, né, de forma saudável, que é reeducação alimentar e atividade física. Então, a pessoa, ela vai emagrecer, tem até um livro que se chama A Falha das Dietas, fala um pouquinho disso. A pessoa vai emagrecer nos primeiros meses, e aí o corpo dela vai falar, o que está acontecendo aqui? Tá indo embora minha reserva aqui. Porque o corpo dela está acostumado com aquele peso. Então, ele vai desacelerar o metabolismo, né? Então, a pessoa vai começar a parar de perder peso. Então, ela perde peso normalmente nos 4 primeiros meses. E aí, dá uma parada. Aí, ela vai levar isso para terapia. Então, você vai trabalhar um pouco a expectativa. Olha, você perguntou para o médico qual a informação que você tem, você já fez reeducação alimentar alguma vez... vamos ver os benefícios que você está tendo. Então, você vai trabalhar um pouco a frustração dela de não estar emagrecendo e apoiá-la no processo, né? Se ela quiser continuar.
Então, assim, o que normalmente a gente fica de olho? Para ver se isso não vai desenvolver um transtorno alimentar, ela pegar, opa, parei de emagrecer, então agora eu vou provocar diarreia, vou provocar vômito, essas coisas, a gente fica muito de olho e muito trabalhando a etapa, porque realmente, se a pessoa decidir emagrecer 40 quilos de uma forma devagar, que o corpo dela vá assimilando, ele vai demorar mesmo 1 ano e meio. Então, pode ser que muitas acabam desistindo no meio do caminho, porque o emagrecer é mais fácil. O manter, não, porque o corpo, ele tem uma memória. E isso, né, eu gosto bastante de estudar, porque eu vejo muitos pacientes e pessoas, e já aconteceu comigo também. Você faz, aí você emagrece e daqui a pouco você engorda de novo, né? Por isso que o Canadá, ele publicou novos estudos falando que a melhor forma, a mais saudável, seria a gente manter, não importa se é magro ou gordo, o que é, você tentar manter o seu peso por uma quantidade de 5 anos, né? Não importa qual peso que você tenha, o seu corpo não ficar bagunçando o metabolismo. Então, acho que é isso. A escolha do paciente é dele. A única coisa que você vê que ele está indo por um caminho perigoso, você pode falar, olha, veja bem, você refletiu sobre, e ajudá-lo a entender que o corpo dele vai ter o tempo dele, né? Eu tenho essa conduta. Então, assim, eu falo muito, eu não sou anti-emagrecimento, eu não sou anti-bariátrica, desde que a pessoa esteja consciente e queira viver o processo, né? Dentro da bariátrica e da reeducação, eu falo com meus pacientes, olha, a bariátrica você vai ter que fazer a reeducação, né? Obrigatoriamente. Então, por que de repente, você não vê uma forma de tentar antes de, né, ir para a faca, né? Mas, assim, é muito... A gente, na clínica, a gente joga muito para o paciente buscar as informações. A gente não pode dar a resposta, né? Nem decidir por ele, senão a gente sai do nosso papel. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu te ajudei, se eu respondi. Caberia também, por exemplo, investigar do porquê que a pessoa quer isso por estética. Por exemplo, ela falou assim, eu não me vejo no espelho. Tipo, você não se vê ou é reflexo do que as pessoas veem de você? Aí caberia investigar isso também, porque qualquer coisa estética, assim, tem muito do quanto que é o que você quer e quanto é o que o povo fala, porque é impossível agradar todo mundo, né? Tipo, não tem como. Aí isso eu acho que pode mexer muito com a cabeça também. Aí cabe investigar também? Sim, a gente investiga. Antes, né, normalmente do paciente decidir, mas se depois de tudo dele decidir, entender que não tem uma dismorfia, que ele realmente quer, o nosso trabalho é falar, ok, vamos lá. Beatriz, vou ilustrar com um caso, tá? A Laís e a Vi conhecem o caso que eu contei para elas esses dias. Mas o meu primeiro caso de clínica no estágio foi tudo que mexe comigo veio num cliente só, veio tudo de uma vez, assim, primeiro. Me veio um senhor de 56 anos, até aí tudo bem, lindo, maravilhoso, só que ele era homofóbico, eu sou gay, ele era homofóbico, ele era bolsonarista, e ele entrou no processo psicoterapêutico só para pegar um laudo para fazer bariátrica, tá? Daí eu lá na clínica, assim, tipo, putz, esse vai atazanar a minha vida, né? Daí redução fenomenológica, né, Laís? Bora. Daí foi atender. Então, porque eu só tô, né, a fala dele, eu só tô aqui porque eu quero laudo. Porque eu quero laudo para bariátrica. E ponto. Qual que é o meu papel quando eu tô atendendo, né? Legal, você quer o laudo? Beleza, então senta aí e vamos conversar. Por que você quer? Né? Você tem 56 anos, né? Você trabalha com isso, aquilo. De onde que vem esse desejo? Né? Conta para mim um pouco, né? De onde vem esse desejo? Daí ele falou para mim, olha, então, a minha filha fez, eu paguei para ela fazer no particular, e ela tá muito feliz. Ela tá muito feliz. E daí eu quero fazer.
porque parece que a vida dela mudou. E daí a gente foi conversando, né? Mas espera aí, será que esse desejo, né, ele é realmente seu, né? É você que quer porque você quer mesmo, ou porque você está vendo outra pessoa que está feliz, você quer a felicidade da sua filha? E daí ele foi trazendo outras questões de problemas de relacionamento, né? Então, ele culpava muito a esposa por ele ser gordo, por exemplo, porque ela não fazia a comida de um jeito assim, assim, assado. Daí eu fui perguntando para ele, pô, mas será que você não pode fazer a sua comida? Então, se o problema é só a comida, será que você não pode fazer a sua comida? Daí no começo é tipo, não, de jeito nenhum. Daí a gente vai conversando, vai amolecendo, né? E daí depois ele foi falando, tipo, putz, eu comecei a fazer minha comida. E daí eu fiquei, tá, mas e aí, né? Dele, então, tô fazendo, e ele fazia acompanhamento nutricional na Unital também. Daí ele falou, putz, estou fazendo, né? Com a ajuda das nutricionistas que me atendem e tal. E, putz, sabia que eu já até emagreci um pouquinho? Eu fiquei, putz, que legal, né? Porque você veio aqui para fazer bariátrica, né? Vamos lá. A bariátrica não é com foco, né? O foco imagético da bariátrica não é emagrecer. Ele falou, é verdade mesmo. E daí a gente foi no processo, ele foi emagrecendo, ele foi falando, putz, eu tô fazendo, sabe? Tudo que ele jogava a culpa na esposa antes, isso, gente, quem é do humanismo e do existencialismo, essencial, tá bom? Ele foi tirando a culpa dos outros e foi tomando consciência da vida dele, da responsabilidade dele sobre a vida dele. A partir do momento que ele tomou essa responsabilidade para ele, ele esqueceu a filha, ele esqueceu a bariátrica da filha. Ele viu que ele podia fazer por ele o que ele queria e de uma forma um pouco menos agressiva, né? Então, assim, né, era uma situação que eu não concordava, porque não gosto de bariátrica, enfim, né, outras questões, mas também não sou médico, né, enfim. E o nosso papel é entender de onde isso vem, né, Laís? Eu não sei, eu estou começando agora, né, também, a atender de verdade, entre aspas. Mas a gente precisa entender de onde isso vem. E a gente precisa conversar sobre isso com os nossos pacientes barra clientes, eu chamo de cliente, tá, gente? Porque se vem uma pessoa assim, só fala para mim, olha, eu quero perder 40 quilos em um mês. Eu falo para ela, putz, tem um chazinho que a minha vizinha toma, a gente não vai estar sendo psicólogo, né? Então a gente precisa entender de onde isso vem, de onde nasce esse desejo, né, Laís? Você falou de desejo, né? De onde nasce esse desejo? Por que desse desejo? Como você lida com esse desejo? Né? Será que esse desejo vem de uma responsabilidade sua sobre você mesmo? Ou vem de outros, vem de fora? Né? E daí a gente tem que ficar esperto, porque isso aí pega na clínica, né? São outras pegadinhas da clínica também que vem na gente, para a gente cair na transferência, na conta-transferência, gata, ó. É assim também, a gente tem que ficar bem ligadinho. Mas é basicamente isso. Não sei se consegui ilustrar para você um bom exemplo, mas eu espero que sim. Eu tive uma paciente que optou por fazer a bariátrica. Eu não dei o laudo para ela, porque dentro do contexto, ela é uma pessoa extremamente impulsiva, né? O que acontece com a bariátrica? Socialização, gente. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente vai para comer, né? E na bariátrica, você muda, né? Porque se você comer ao ritmo das pessoas, você vai passar mal no começo. Depois você vai ter reganho de peso, mas você vai passar mal. E tem muitas coisas. Primeiro, a bariátrica não tem estudo como que as pessoas idosas ficam com ela, né? É muito recente, então ainda é uma cirurgia considerada de alto risco, porque você está arriscando em algo que não se sabe o pós, né? E tem muita gente que desenvolve intolerância e tal. Mas, apesar disso, ela, especificamente, ela é extremamente impulsiva. Então, eu sabia que ela não ia conseguir seguir a regra, né?
E aí, ela falou, olha, Laís, eu vou atrás do laudo. Ela fez uma pausa na terapia comigo, porque acho que isso era muito importante. Às vezes a gente fica com aquela coisa, ai meu Deus, eu vou perder paciente e tal. Mas é melhor você ser fiel ao que você tá vendo, né? Então eu falei para ela, não vou te dar o laudo, porque eu acredito que você não é apta para cirurgia por conta da sua impulsividade. E aí ela fez a pausa, foi em outro lugar, conseguiu o laudo, fez a bariátrica, dentro da pandemia. Aí ela voltou, né? Como diz o povo, o bom filho a casa torna. E aí ela falou, Laís, verdade, eu arrumei um jeito de poder comer mais do que o meu estômago estava acostumado sem passar mal. Falei, então, né? Então, é bem delicado mesmo isso. Por isso que a gente vai avaliar algumas questões e falar para a pessoa, e a pessoa vai decidir o que faz com isso, né? Eu não ia dar o laudo, mas ela foi e seguiu em outro lugar. E fez, né? E infelizmente ela está aí burlando a própria questão e se colocando em risco, né? Porque ela fez há pouco tempo, então é arriscado. É arriscado burlar. Ela está tentando beber álcool já e tem que esperar um ano e não tem um ano. Então, é delicado. Eu acho que, né, agora que vieram essas questões, como o nosso movimento ele é um movimento social muito recente, né, gente? Assim, recente entre aspas, né? Mas se a gente pegar históricos de movimentos sociais, é bem embrionário ainda, né? Principalmente no Brasil. Eu gosto, eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas eu gosto de fazer isso. De pontuar que, tipo, ativismo gordo não é chegar para todo mundo e falar, gente, sejam gordos. Não é, mas tipo, trazer consciência, né? É trazer informação. Né? Putz, quer emagrecer? Emagrece, gente. Né? Quer fazer cirurgia? Faz cirurgia, não tem problema. Mas o cerne de um movimento social, ele está em trazer informação e putz, qual que é a palavra? E não é inovar, mas é pesquisar mais, né? Trazer coisas novas dentro da ciência também sobre esse assunto, né? Simplesmente falar sobre isso, né? Para que as pessoas tenham consciência das coisas, né? Não temos um processo que funciona. Não temos 1 milhão de motivos. Somos uma sociedade que motiva demais. Gilson, você quer falar alguma coisa? Um processo judicial. Está abrindo aí para mim que eu estou aqui meio perdido, que eu estou em trânsito. Eu gostaria de botar minha imagem. Deixa só um minuto. Uhum. Aqui, pronto. Vê se agora. Uma boa noite a todos. Eu tenho 60 anos. Eu tenho 1 ano e 6 meses de bariátrica. Eu já perdi 60 quilos. Então, eu só queria falar para vocês o seguinte: vocês são muito importantes nesse processo. Uma pessoa que se propõe a fazer bariátrica. Vocês têm que ver realmente o que ela quer para ela. A bariátrica não é só uma instituição de beleza. Ela mexe com o teu metabolismo, mexe com a tua cabeça, mexe com a tua vida social. E quem souber aproveitar, mexe com a sua saúde e sua qualidade de vida. Eu fiz porque tudo que eu fiz na minha vida sempre foi com muito excesso. Eu bebi demais, eu comi demais, eu fumei demais. E aquilo que eu recebi através de amor, que foi a minha vida, eu não soube, talvez, respeitá-la como ela deveria ser respeitada, o meu corpo, o meu eu. Mas não me arrependo de nada que eu fiz. Sempre fui muito feliz. Só que 2 anos e meio, antes de eu fazer esse 1 ano e meio de bariátrica, eu tive um AVC.
porque eu era diabético, eu tinha pressão alta, né? Então, você vê, eu tomava 22 remédios por dia, fora 3 vezes insulina. Eu hoje, devido à pandemia, meus médicos ainda que me acompanham, eu tomo ainda 4 remédios, eu não tomo mais insulina. Isso já é uma coisa libertadora para você e para o teu corpo. Então, aqueles que, no caso, eu não sou inspiração, eu sou a constatação. Se você tiver a sua cabeça voltada para uma condição de vida, um metabolismo, para você amanhã não ter que depender de ninguém, a não ser de você mesmo, ser feliz, aproveitar o que, mesmo com essa pandemia, o que a gente pode aproveitar que a vida nos dá, que façam isso com consciência, não só por estética. Entendeu? Se queiram bem. Não é para você... eu sei que é difícil, que eu também... Às vezes você se arruma, não é para você, é pelo outro. Às vezes você se maqueia, se faz alguma coisa, mas não é por você, é para receber um elogio. E, na verdade, a gente tem que se gostar mais. É como você falou, a gente tem que olhar para a gente. Se a gente gostar da gente, a gente vai gostar muito mais dos outros. E muito mais desse mundo que está dando oportunidade para a gente estar aqui hoje. Então, eu só queria que vocês... Tudo na vida é muito difícil. Eu sou cara novo, eu tenho 60 anos. Entendeu? Que vocês, pô, não é conselho, não é exemplo, mas gostem de si, vocês vão gostar do outro, vão aproveitar, sejam felizes. Olha só, é só ser feliz. Com todas as decisões que vocês tomarem, que vocês sejam felizes, que assumam. Não façam uma coisa, igual essa senhora falou agora, a doutora, ela fez, ficou magrinha, aí eu conheço várias pessoas que comem, aí vão para o banheiro, botam tudo para fora, voltam para comer, os dumps da vida. Entendeu? Isso é não se respeitar, não respeitar o profissional que fez o acompanhamento, por no caso, a minha psicóloga que esteve comigo, a minha cardiologista. É através disso, da gente se respeitar, que a gente vai chegar a um bom senso, um consenso. O respeito e o gostar de vocês mesmo, eu acho que vai transmitir isso tudo de bom para vocês. Todos que pensarem, pense como vão se sentir, se isso é bom para si. Se for bom, porra, vai ser legal para todo mundo. Você desculpa, mas é que eu estava em trânsito, então eu estava vendo vocês falar. Tudo na vida tem 2 lados. Depende do que você vai abraçar. Eu abracei meu metabolismo, eu precisava. Não era uma estética, era necessidade de vida, de saúde. Então, eu agradeço, estou aqui, ainda me sinto um gordinho muito legal e nunca tive preconceito sobre isso. Eu sou gordinho desde os 14, 15 anos. Sempre me senti muito bem, sempre fui muito feliz. Era só a gente ter saúde. O resto a gente tira de letra. Uma boa noite a todos, desculpa aí, tudo de bom. Gente, e é exatamente sobre isso, né? É exatamente sobre isso. Ninguém está aqui vendendo uma imagem, né? A gente está aqui conscientizando. Então, por isso que falas, por exemplo, perguntas como a da Tânia são muito importantes para a gente construir esse pensamento, né? De como que a gente lida, como que a gente faz em clínica, né? Como que a gente recebe uma pessoa que opta, por exemplo, pela cirurgia ou pelo emagrecimento. Ninguém está aqui vendendo gordura. Ninguém está aqui para isso, né? Ninguém está aqui falando sejam todos muito gordos. Ninguém vai abrir a boca para falar isso, né? Mas se você se permita reconhecer-se como, né? Pelo menos um pouquinho, né? Porque, né, a gente, putz, quanta pesquisa já tem aí de uns anos para cá sobre isso, né? Inclusive sobre a questão de doença, né? Que é uma questão médica muito séria, né?
Laudo médico é laudo de gordo. E, tipo assim, se a gente parar e a gente fizer uma pesquisa, não existe na literatura médica uma doença exclusiva do corpo gordo. Não tem. Todas as doenças, todos os corpos podem ter. E pronto. Entendeu? Isso é uma constatação médica. Beatriz, você quer falar? Pode falar. Ah, então, Rafa, eu ia comentar, ó, eu com intimidade, né? Já chamando-se de Rafa. Pode chamar. Eu ia comentar, assim, principalmente agora do que você acabou de falar, de assim, se você é gordo, reconheça-se como gordo, né? Eu acho que não só, tipo, porque querendo ou não, cada corpo é um corpo, né? A gente já discutiu isso aqui, tem pessoas que são, assim, gordas no geral, vamos dizer assim, tem pessoas que são magras em algumas partes do corpo, etc, né? Cada corpo é um corpo. E eu acho que a gente tem que se reconhecer da forma que a gente é e não tentar ficar se classificando ou tentando entrar em uma classificação, sabe? Eu queria comentar aqui, assim, o meu caso, que quando eu era bem criança, bem novinha mesmo, assim, até uns 10 anos que eu me lembre, eu ouvia muitos comentários, assim, de que eu era gordinha e tal, e sendo que eu olho foto hoje em dia, eu não era uma criança gorda, eu era uma criança... Tem foto minha que eu até tinha aquele tanquinho de criança, sabe? Aquelas criancinhas que não para quieta e tem um corpo até musculoso. E aí, assim, eu ouvi muito isso. E quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu comecei a ir na academia. E eu gostava de ouvir aqueles elogios de tipo, nossa, você tá emagrecendo, nossa, que dedicada. E, de uma certa forma, eu sempre cuidei da minha saúde muito de uma forma saudável. Então, eu sempre fui na academia respeitando o meu corpo, sempre me alimentei respeitando o meu corpo. E aí eu entrei num relacionamento que acabou sendo bem tóxico para mim, assim, com uns 18 anos. E eu engordei muito. Para vocês terem uma noção, a minha média de peso é uns 63 quilos. Eu cheguei a quase uns 90, então eu engordei bastante, uns 30 quilos. E aí eu me senti péssima, não só pelo meu peso, mas pelo relacionamento que eu tava. E aí eu terminei e emagreci muito rápido, tipo assim, muito rápido mesmo. E eu não parei de emagrecer até hoje, eu voltei para os meus 60 e poucos quilos. Só que desde os meus 15 anos, eu me achava gorda. Tipo, gorda, assim, de falar assim, nossa, tanto que hoje eu vou comprar roupa, eu pego roupa G, eu pego roupa, sabe? Sendo que, às vezes, uma P serve para mim. Então, eu tenho uma visão do meu corpo muito de, assim, eu tenho que estar sempre emagrecendo. Tanto que eu cheguei no meu psicólogo e eu falei para ele, eu falei, ó, eu acho que eu tenho que emagrecer uns 10 quilos para chegar no meu peso ideal. Mas ele olhou para mim, que eu tenho quase 1,70 m de altura. Ele olhou para mim e falou, mas peraí, quanto que você pesa? Eu falei, eu tô pesando 62 quilos. Ele falou, garoto, se você emagrecer 10 quilos, você vai ficar anoréxica, você vai ficar anêmica, você vai ficar cheia de problema. E sendo que a minha saúde agora tá perfeita. Eu fiz exame de sangue mês passado, assim, sabe? E aí eu acho que é uma questão de, assim, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho quadril largo, eu tenho bastante coxa, então eu tenho bastante celulite assim na coxa. E você olha pro meu peitoral aqui, é o puro osso. Então você consegue ver minhas costelas, você consegue ver costela até perto do meu pescoço. E a minha coxa é puro osso. Então, tem gente que fala muito, nossa, você tá gorda, porque olha pra minha coxa, vê celulite, vê um monte de coisa, tanto que eu nem uso shorts por isso. E tem gente que olha pra mim e fala, Bia, você tá muito magra, cara. Você tem que começar a comer, porque olha o meu osso do peitoral. Então, assim, eu tenho uma imagem muito ruim do meu próprio corpo, porque eu sempre ouço o que os outros estão falando. E eu acho que eu tenho que reconhecer o meu corpo como o meu corpo. Porque eu não sou nem gorda, nem magra. Porque eu tenho a coxa como se fosse de uma pessoa gorda, mas eu também tenho braço fino, eu tenho... Você olha pro meu rosto é meio fino até, sabe? Então... eu acho que é cada um reconhecer o seu corpo da forma que ele é. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas, amiga, você tinha aberto o microfone, você quer contar alguma coisa? Bom, gente, olha, eu acho que a gente conseguiu articular muitas coisas, né, hoje. Na real, toda, todo evento sobre esse tema que eu participo, eu acho que dá pra gente fazer outros 20 dele, né, porque dá pra gente falar de gordofobia médica, dá pra gente falar de gordofobia em escola, dá pra gente falar de acessibilidade, dá pra gente falar de 1 milhão de coisas, moda, dá pra gente falar de muita coisa. Então, eu sempre saio
desses eventos pensando assim, putz, vamos fazer outro? Porque a gente, né, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa começar a construir saberes, né, em relação a isso. E olha, já deu 8 horas, eu queria ver com as meninas se a gente pode abrir para dúvidas, se tiver, pode, gente? Pode? Ok. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, algum ponto que queira tratar? Reclamação hoje não. Aqueles, né? Eu só queria falar uma coisa antes, né? Acho que essa necessidade nossa de se encaixar, de ser nomeado pelo outro, só prova que o Freud estava certo. A gente é tudo neurótico, tudo histérica, tudo assim. É uma estrutura e a sociedade ainda contribui para a gente. Então a gente tem que estar sempre fazendo esses exercícios do tipo: eu não preciso, eu não sou obrigada. Falou, mas tinha aberto o microfone, você quer falar? Oi, boa noite. Eu gostaria de colocar uma pergunta. Essa roda de conversa, essa roda, né, esse bate-papo, ele falou sobre várias instâncias, né, que percorrem aí o tema que é a gordofobia, né, o tema principal, o tema central. Dentro dessas instâncias todas, nas quais a gente poderia falar sobre esse tema, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é o limite, qual é a fronteira, qual a linha tênue que separa a romantização, a gordofobia, a prevenção contra a obesidade. Como que a gente sabe quando uma coisa é uma coisa, né? Prevenção, é sensibilização, né? Precisa ter uma alimentação adequada, cuidar da e a prevenção da saúde. Quando que a gente sabe que se trata de gordofobia e quando é que a gente percebe que está havendo uma romantização da coisa em si? Laís, quer falar ou posso falar? Tá. Olha, Eu posso? Ou você vai? pode falar primeiro, depois eu falo. Então, esse assunto é uma pedra no sapato, na verdade, do movimento, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem 1 milhão de pesquisas. A gente vê, por exemplo, acho que foi a Vicky que comentou, né? Da Ellen, né? Que é educadora física e tal. Então, a gente sabe que hoje em dia é 100% possível, é uma possibilidade de vida a gente ser gordo, inclusive gordo maior, e ser extremamente saudável, ser saudável de boa, né? Se você tem uma boa alimentação, se você faz atividade física, e aí atividade física, eu não estou falando de atividade física para emagrecimento, estou falando de atividade física, simplesmente. É possível, né, a gente ser gordo, ser muito saudável. O que acontece é que, socialmente, de novo, então eu vou voltar para aquela questão cultural, social, né? Culturalmente, a gente tem aí 1 milhão de anos de uma cultura que fica na nossa cabeça. Gordo é isso, gordo é aquilo, gordo não presta, gordo é doente, gordo não sei o quê. E assim, o movimento anti-gordofobia e o gordoativismo é um movimento que nasce aqui no Brasil, pelo menos lá nos Estados Unidos, não. Mas aqui no Brasil, ele é muito mais presente na internet. Internet é exposição, né? Se a gente for separando, a internet, ela é exposição de corpos. E isso causa um burburinho, né? Por exemplo, putz, olha essa gorda dançando. Vou pegar o caso da Thaís Carla, né? Que é dançarina, era dançarina da Anitta, tal. É gorda maior. Olha essa gorda dançando no Instagram e falando para todo mundo se amar e tal. Que absurdo. Romantizando uma doença.
porque são esses comentários que a gente vê. Mas espera lá, uma pessoa não tem o direito de ser gorda, porque assim, independente, né? A Thaís Carla ela é dançarina, ela tem uma saúde excelente, e nem se ela não tivesse, né? Será que eu posso invadir a privacidade dela, por mais que ela esteja se expondo na internet, e questionar isso, né? Por mais que ela tivesse uma saúde horrorosa, será que ela não pode ser gorda só porque ela quer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esse querer fazer as pessoas não serem gordas e pegar isso e chamar de romantização e tal, porque a verdade, assim, nua e crua se eu sou doente ou não, o problema é meu, né? Isso não está em instância pública. E daí eu volto para aquela questão do corpo gordo ser tratado como um corpo público. Todo mundo acha que pode apontar e dar opiniões, e, né, enfim. Isso não existe, né? O meu corpo é o meu corpo. Se ele está saudável, se ele está doente, ele é o meu corpo. Então eu tenho todo o direito do mundo de querer fazer com ele o que eu quiser, entendeu? Independente do estado físico dele ou não. E reconhecer a gordofobia que você também perguntou, para gente que é gordo é muito fácil, né? Mas pequenos comentários, existem as microagressões, né? Como, por exemplo, bonito de rosto, né? Que a gente passou por aqui, isso é uma microagressão. Por que eu não posso ser bonito sendo gordo, né? Por que eu tenho que emagrecer para ficar lindo, né? Porque quando a gente está gordo, a gente é só bonito de rosto. Por que eu tenho que emagrecer para ficar lindo? Né? Isso é uma microagressão. Mas tem coisas muito piores, de tipo assim, isso é uma coisa que eu já passei também, tá? De estar pegando um menino e ele falar, putz, que sorte a sua, né? Que eu tô ficando com você, porque imagina, quem que ia querer, né? Gordo assim que nem você. Então, gordofobia, ela é uma violência muito direta, tá? Quando deixa de ser microagressão, as agressões ficam extremamente diretas. Ficam de tipo assim, nojento, você é porco, você não presta. São agressões muito pesadas. Vicky, você quer falar alguma coisa? Não, só ia pontuar uma coisa assim que eu acho, quando alguém me fala sobre esse assunto, principalmente da romantização, que eu acho que não existe, sabe? Não existe pelo fato de que não tem como um gordo romantizar a gordura, porque não tem benefício para a sociedade. Então, como que ele vai ficar? Vamos, gente, todo mundo ser gordo. Tipo, existe muito ao contrário, que foi que a gente falou várias vezes aqui sobre a questão do auto-ódio, né? Mas dessa romantização, ao meu ver, ela não existe, né? Apesar de algumas pessoas apontarem, como o Rafa deu ótimos exemplos. Enfim, era só isso mesmo. Porque se culturalmente ela nasce de uma coisa de não tem nada de bom aí, né? É igual não tem muito sentido. Ai, como que é o nome dela? Alexandra, né? Ah, tá. Eu acho que é Alexandra, que é o nome dela. Uhum. Ela fala, Alexandrismos. né? Isso, uma vez ela falou, me perguntaram se hoje eu, tipo assim, se pudesse fazer plim e mudar para eu ser magra, se eu mudaria. Ela falou assim, é óbvio, no sentido de assistência mesmo de estrutura, de sociedade e afim. Para conseguir viver nesse sentido, né? Mas é isso. Eu acho que foi Vai, muito Laís, bom. que eu sei que você quer. Ela ainda vai falar. A gente precisa partir do pressuposto que todos nós reproduzimos, né? Racismo, gordofobia, homofobia, que são estruturas, né? A gente está inserido. Então, uma das coisas que eu acho muito importante não importa se o paciente é gordo, magro, alto, baixo, gay, hétero, cis, a gente vai tentar promover saúde. E alimentação adequada, exercícios físicos,
E fazer terapia é uma coisa que todos deveriam fazer, né? Não só pessoas gordas. Acho que quando a gente associa uma característica a um corpo, a um estereótipo, a gente está reproduzindo, de certa forma, o preconceito em si, o estigma, né? E, claro, a gente faz isso muitas vezes sem perceber, porque a gente está inserido num contexto. Então, assim, o limite do saudável e não saudável é só o paciente que vai saber, ou o cliente. Nós, como psicólogos, não temos essa autonomia de falar, olha, você não está saudável. De nenhuma forma, a gente não pode fazer isso. Então, acho que, trazendo para a nossa prática isso, romantizar a obesidade, acho que eu estou muito com a Vicky também, acho que não sei o que é romance, né? Porque, na verdade, as pessoas estão tentando mostrar que elas querem ser livres e inseridas nos espaços. Eu nunca vi nenhuma influencer ensinando pessoas a fazer dieta para engordar, né? Então, acho que não sei, acho que não existe. Eu não sei também, porque o significante para mim não sei se é o mesmo, né? Do que foi perguntado. Mas, assim, eu acho que a gente, como psicólogo, a gente precisa sempre estar aberto a entender que o paciente, ele que vai ter que escolher o que é melhor para ele e o que não é. Respondemos, Paulo? Sim, acho que sim, de algum modo, sim. Mas eu achei interessante quando você, Rafael, falou que se o corpo é gordo ou não, é problema da pessoa. É a pessoa que decide como é o corpo dela. Mas eu posso falar isso mesmo num país onde metade da população é obesa? E isso acaba se tornando uma questão de saúde pública? Pode. Claro que pode. Claro que pode. Porque isso não significa que todas essas pessoas sejam doentes. Aqui tem 3, por exemplo, para mostrar para você, né? Então, sim, a gente pode falar, a gente pode. Eu volto naquela questão, se a pessoa está doente ou não, isso não vem ao caso, entendeu? Ela pode querer viver daquele jeito, e ela pode ser, por exemplo, nas redes sociais, entendeu? Tem muita gente que se esconde em rede social, né? A gente sabe que a internet, de novo, é exposição, né? E tem muita gente que é gorda e que se esconde, não tira foto, não gosta de pôr foto nem de perfil, usa foto né, de anime, de desenhos, enfim. E a pessoa tem o direito de se expor, né? A pessoa tem o direito de sorrir para uma foto, né? De botar a cara dela lá e falar, tipo, gente, eu sou assim. E, tipo assim, o estado de saúde dela não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Então, a exposição não tem nada a ver com taxas endêmicas, por exemplo. Entendeu? Então, sim, eu posso falar que todo mundo tem todo o direito de ser gordo, assim como todo mundo tem todo o direito de ser magro, assim como todo mundo tem todo o direito de ser alto ou baixo. Entendeu? Porque, inclusive, né, isso é uma perda de direito, né? Uma pessoa que é tão pressionada cultural e socialmente a ponto de nem tirar uma foto e botar na rede social, que às vezes é um modo que ela tem de compartilhar ideias com o mundo, porque às vezes a pessoa nem sai da casa dela, né? Às vezes uma pessoa que não tira nenhuma foto é uma pessoa que não tem vida social, porque ela não consegue sair na casa dela. Porque se ela precisa ir para casa de uma amiga, ela precisa pegar um ônibus. E se ela vai pegar um ônibus, ela não vai passar numa catraca. E daí o ônibus está lotado e ela vai precisar entrar por trás e vai ser aquele constrangimento. E ela vai ouvir muito constrangimento. Então, assim, essa pessoa, ela tem que saber, e é isso que é importante em tudo que a gente vê nas redes sociais, principalmente no Instagram.
aquela pessoa, ela precisa saber que ela pode ser ela. Ela tem esse direito, independente do estado de saúde dela ou não. Ela tem o direito de se expor, de ser ela, de mostrar quem ela é para o mundo. Porque é ali que ela vai ter relações sociais, entendeu? Fala, Laís. Eu vou precisar sair para atender, gente. Tá bom. Um beijo, obrigada, viu? Beijo, amiga, muito obrigado. Obrigada. Beijo, Laís. Vamos tirar uma foto? Obrigada. Será que dá tempo? Laís, vamos só tirar um printzinho. A foto. Bora lá.